Olá, eu sou o professor Ricardo e esta é uma aula de Sociologia. Seja muito bem-vindo. Hoje nós conversaremos um pouco sobre o sociólogo alemão Max Weber. Max Weber foi um sociólogo que viveu entre 1864 e 1920. Então é um sociólogo que vive a passagem do século XIX para o século XX. Tendo sido um alemão, ele em alguns momentos dialoga com Karl Marx. Mas não podemos deixar de lado a influência de Max Weber na relação com os outros sociólogos, especialmente com Emile Durkheim. Então hoje eu quero fazer aqui um estudo rápido e sucinto do pensamento sociológico de Max Weber, que é um dos fundadores da sociologia, e uma pequena comparação do pensamento de Weber com o pensamento de Emile Durkheim. Vamos lá? Primeira coisa, nós precisamos aqui pensar sobre como é que vai se dar a proposta metodológica desenvolvida por Max Weber. Enquanto nós sabemos que lá com Durkheim, né, a perspectiva, o paradigma científico utilizado era o funcionalismo, né? Então o Durkheim queria compreender de forma generalizada a sociedade, né? O que o Max Weber quer, né? Partindo de uma outra perspectiva metodológica, né? De um outro paradigma metodológico, que é o estruturalismo, o Max Weber ele vai tentar encontrar as causas que geram os comportamentos dos indivíduos, daquilo que o Max Weber chama de ação social. Nós teremos bastante tempo para a gente falar aqui de ação social. Isso é bem legal porque vocês se lembram que quando a gente estudou aí o Emile Durkheim, falávamos de fato social. Normalmente as provas de vestibular gostam muito de fazer com que o aluno tente se confundir, né, entre o que seria ação social e o que seria fato social. Tá? A gente vai deixar isso bem explicado também. Veja bem, o que o Max Weber propõe é que nós estudemos as ações dos indivíduos. Estas ações que elas são produzidas nas relações de coletividade e em função dos valores compartilhados pelos indivíduos de uma mesma sociedade. Portanto, esta ação ela tem significado, um significado que ultrapassa o indivíduo que a realiza e é uma ação, portanto, social, não é individual, não é uma ação puramente privada. Esta ação ela é compreendida socialmente. Eu gosto sempre de pensar assim, enquanto Durkheim falava na escola ou na educação como um fato social que gerava sobre os indivíduos um certo nível de coercitividade e que, portanto, moldava as formas de compreensão da realidade, o que o Weber vai querer pensar não é na educação ou na escola como um fato social, mas simplesmente no fato de que você vai à escola, de que você estuda. Então, a ação de ir para a escola é uma ação social, mutuamente compreendida pelas pessoas da nossa sociedade. Portanto, é uma ação com significado. Aí perguntaram para o Weber, ou é uma questão colocada diante da sociologia weberiana. Como é possível, apesar da existência dos valores, alcançar alguma objetividade nas ciências sociais? Olha, a metodologia de pesquisa para as ciências sociais avança com o Max Weber, na medida em que o Weber percebe que não é possível utilização dos mecanismos, né, dos métodos utilizados nas ciências da natureza para estudar a sociedade. Tendo em vista que as características do objeto de estudo do sociólogo, que é a própria sociedade, se diferenciam muito, né? Tem um status ontológico diferenciado em relação aos objetos de estudo das ciências da natureza. Né? Eu costumo dizer que os fenômenos históricos e sociais, eles não possuem, né, uma característica que é típica dos objetos de estudo da ciência da natureza, que é a reprodutibilidade técnica. Não é possível você reproduzir um fenômeno social. O fenômeno social acontece e você tem que absorvê-lo da forma mais científica possível. Né? Então o Weber vai fazer o seguinte, ele vai, tudo bem, nós não podemos deixar de lado o fato de que existem valores, de que os valores são dinâmicos, de que eles se modificam em virtude dos interesses da sociedade, em virtude do modo como as sociedades enfrentam os desafios que são colocados a ela. Mas
É fato que a ação social pode ser estudada em função dos valores que a gera, e aí o que a gente pode fazer? A gente pode, né, estabelecer tipos ideais, uma convenção que vai nos facilitar, que vai nos ajudar a compreender que tipo de ação social é cada ação realizada. Então, olha lá, aqui retomando. Toda conduta humana dotada de um significado subjetivo, quer dizer, de um sentido, dado por quem executa e que orienta a ação. Este sentido da ação é dado por quem a executa, mas é um sentido que é compreendido e compartilhado pelas outras pessoas da mesma sociedade, tá bom? Vamos lá. A ação social pode ser de 4 tipos ideais. O tipo ideal é um modelo, né, é um modelo convencionado de ação que foi pensado pelo Max Weber para compreender de que tipo seria cada ação social. A primeira que aparece aqui é a ação social com relação a fins. Esse tipo de ação social é uma ação social profundamente racionalizada. Tem a ver com uma característica muito típica da modernidade, né, e das sociedades capitalistas, que é a racionalização da vida, que é a racionalização das relações sociais, e a ação social tende também a ser racionalizada. Este processo de racionalização que desemboca na burocratização e num sistema político que domina sobre a forma racional legal é o que é mais típico nas sociedades contemporâneas, nas sociedades pós-industriais, né? Aliás, não existe uma pós-industrialização, né? Os geógrafos vão me excruciar por causa disso, mas eu penso numa época após a industrialização. Então, a época industrializada, desculpe, não quero dizer pós-industrialização. Não usem isso nas suas redações. Olha só, a ação social racional relacionada a fins é aquela que tem sempre a expectativa de um resultado específico, tá? E encontra-se para que se conquiste esse resultado os melhores meios possíveis. Então vamos lá, alguns exemplos: estudar para passar de ano, ser comportado para ganhar um prêmio, parecer ser honesto para se eleger, aplicar na bolsa para ganhar dinheiro. Isso é legal. Essas ações, gente, elas são muito típicas na nossa sociedade porque o tempo todo nós temos alguma expectativa de obtermos sucesso, expectativa de conquistarmos algo. Portanto, o modo como nós nos comportamos tende a ser remediado por um interesse anterior a esse comportamento, tá? Então vamos para a próxima, essa é simples. A ação racional orientada por valores. Gente, esta ação social não necessariamente tem a expectativa de um resultado específico. É uma ação que ela é racionalizada, ela é uma ação que o indivíduo que a realiza compreende o modo e o porquê de estar agindo daquele modo, mas é uma ação que não tem a expectativa de um resultado específico. Então, vamos lá. Não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja o valor estético, religioso, ético, político. Exemplos: ser contra o aborto, o capitão que afunda com o seu navio, não comer carne na Semana Santa, não mentir, não aceitar suborno, cumprir com sua palavra. Olha, eu não minto. Eu não minto não porque eu tenho a expectativa de ser reconhecido como um bom menino ou de que eu não minto porque eu temo ser punido caso eu minta. Não, eu não minto porque eu considero esta ação uma ação correta, não mentir, né? Se a gente fosse falar no plano da ética, né, da filosofia na ética, a gente chamaria esta ação, né, orientada por valores, de ação deontológica, típica lá da ética kantiana, da modernidade. Talvez o Max Weber tenha lido o Kant, já que o Weber era um alemão e o Kant é um dos pensadores mais importantes da história da filosofia, era alemão. E aí talvez ele tenha pensado sim nisso, a ação que eu faço porque simplesmente ela é correta. Se ela vai me gerar uma reação futura muito boa ou não, não importa. O fato é que agora eu estou fazendo o que é certo, tá?
Ação afetiva. As ações afetivas, na ação social do tipo afetiva, ela é aquela que é movida por sentimentos, né, que é movida por emoções, é aquela na qual o indivíduo se deixa levar por sua emotividade, né? Ocorre uma falta de, pode ser que ocorra uma falta de temperança, de controle das emoções, né? Então, tipos de emoções que podem conduzir o indivíduo a esta ação afetiva, né? Orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, etc. Aí os exemplos: ter ciúme do amigo da namorada, vingar-se de uma ofensa recebida, ser fã incondicional de um político. Olha que há alguns anos atrás eu achava isso completamente absurdo e hoje já não é, né? Hoje existem muitas pessoas que são fãs incondicionais de políticos, olha só que coisa doida. Enfim, idolatrar pessoas ou artistas famosos, ações que são sociais porque são reconhecidas, compreendidas nas relações entre os indivíduos. Quando alguém realiza uma ação dessas, você compreende, você as entende, você as reconhece como uma ação que é típica, que é realizada dentro do seu contexto social, né? Mas você também reconhece que não existe uma racionalização antecedente a esta ação. É uma ação que parte da emoção, que parte do medo, que parte da paixão, da loucura, do desejo de vingança, né, do orgulho, enfim. Outra ação é a ação tradicional. Esta ação ela é típica dos grupos sociais muito coesos, né, que os indivíduos têm a tendência em repetir o comportamento dos outros sem questionar. Então, tem como fonte motivadora os costumes arraigados, os hábitos arraigados e as tradições, por isso a ação tradicional. Também não tem como pressuposto a racionalidade, porque não tem-se a expectativa de um resultado específico a partir do momento que se propõe a agir daquele modo, e também não é uma ação racional relacionada a valores, porque não está, né, agindo simplesmente porque considera aquela ação correta, né? Mas sim, se age porque os outros fazem a mesma coisa. Eu faço porque todo mundo faz, né? Eu faço porque todo mundo faz. Na psicologia de Lawrence Kohlberg vai se dizer que esse tipo de comportamento é o comportamento convencional. A convencionalidade é aquilo que todo mundo faz, é aquilo que é comum que seja feito, né? Para Weber, numa análise sociológica, no caso, é uma ação social tradicional, quando os indivíduos agem de forma muito tradicionalizada, repetindo muito aquilo que os outros já fazem. Exemplos: adoração dos ingleses pela monarquia, votar sempre nos mesmos políticos, fazer o sinal da cruz diante de igrejas. Essa aqui, ó, votar sempre nos mesmos políticos, é uma ação muito pouco racional, principalmente no Brasil do século XXI, muito pouco racional. Mas vamos lá. Assim, então, nós fechamos aqui os tipos ideais de ação social segundo Weber. Eu queria dar um exemplo aqui que é muito cômico, né? Por que que nós tendemos a buscar vestir determinados tipos de roupas, né, que possivelmente estão na moda, né? Esta ação é uma ação racional relacionada a fins, é uma ação racional relacionada a valores, é uma ação tradicional ou uma ação afetiva? Neste caso muito engraçado em que a moça parisiense veio até o Brasil durante a Copa do Mundo de 2014 aliás, não, durante as Olimpíadas, se não me engano isso, durante as Olimpíadas de 2016. E durante essas Olimpíadas, alguns jovens cariocas estavam vendendo as camisetas que são oferecidas às crianças nas escolas municipais do Rio de Janeiro, né, a preços bastante altos, né, para os turistas. Esses turistas, obviamente, considerando que na camiseta ali estava escrita Rio, né, e eles queriam levar um souvenir, acabavam adquirindo, né, mas levando para fora do Brasil, utilizavam essas roupas. Você deve estar pensando assim: nossa, cadê a NASA para estudar os brasileiros? É certo. Olha só, nós temos aqui algumas coisas. Isso pode parecer cômico, né, pode parecer até absurdo, né, para nós, que não compreendemos o mundo na qual esta moça está inserida.
muito provavelmente, naquele mundo onde ela está inserida, não há nada de problemático utilizar essa camiseta. Afinal de contas, provavelmente as outras pessoas também não entendem em que contexto fora chegada até ela aquela camiseta, né? Ela comprou aquela camiseta. Esta ação, né, que é uma ação bastante afetiva, né, de buscar objetos de moda, né, também é uma ação tradicional, porque é o que as pessoas fazem, né, e também pode ser uma ação racional relacionada a fins, quando, por exemplo, você quer impressionar alguma pessoa, você quer se parecer mais próximo do seu grupo. Deste modo, nós podemos dizer agora que as ações sociais, elas não necessariamente se manifestam de forma pura, muito pelo contrário, as ações sociais, elas costumam ser mescladas de formas diferentes. Portanto, uma ação social, ela tanto pode ter características da ação social racional relacionada a fins, quanto também pode ter características da ação afetiva ou da ação tradicional, ou até mesmo da ação racional relacionada a valores. Tá? Então é só para vocês perceberem, aqui nós temos uma série de ações sociais em jogo, né? Mas do nosso ponto de vista é realmente bastante cômico, né? Vamos lá. Um dos estudos mais importantes e o mais conhecido da obra de Max Weber é este livrinho chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro fora considerado por alguns jornais no final do século XX como o melhor livro de não ficção do século XX. Só isso, né? Para vocês entenderem o quanto que é forte e importante, e a dissertação ela é muito boa, recomendo a leitura. Se em algum momento você tiver interesse de fazer uma leitura de um livro de sociologia, comece por esse. Esse livro vai ser de uma leitura bastante interessante para você. É óbvio que, mas é muito difícil, é muito erudito e complexa a leitura. Não é o livro mais complexo que eu encontro, tá? Mas apesar de ser um livro relativamente fácil, tem uma limitação que é a tradução do alemão para o português, sempre causa dificuldades, né? Mas vamos lá, é um livro do século XX, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro que vai fazer uma análise de que tipo de ação social estava sendo tão promovida dentro da sociedade capitalista. O Weber não quer pensar uma outra sociedade, senão uma sociedade moderna, capitalista, industrial. O que ele vai ver é que ocorre uma mudança drástica no modo de comportar dos indivíduos cristãos, que eram os indivíduos cristãos medievais, né? A cristandade medieval. Então, a postura moral, o modo de comportamento, a ação social que era típica do cristão medieval se modificou muito. E ele percebia que o cristão moderno ele era muito diferente, ele estava extremamente apegado aos bens materiais, ao desejo do sucesso. E aí ele então vai, através da análise estrutural, das causas dos fenômenos sociais, entendendo as ações dos indivíduos, chegar às conclusões que desembocam na escrita deste livro. Vamos entender um pouco. Ele percebe que após a Reforma Protestante, que aconteceu lá a partir de 1517, que é um movimento, né, que começa como um movimento religioso, mas que depois se transforma em um movimento político, né, que vai de 1517 até 1648, né, começando lá com as 95 teses de Martinho Lutero. A Reforma Protestante causa uma mudança drástica na forma de interpretação do modo de comportamento do cristão. Enquanto antes da Reforma, né, acreditava-se muito que a ascese, o que é a ascese? É o processo pelo qual o cristão faz, né, realiza para ascender a sua alma. Essa ideia de ascetismo, de ascese, ela remonta à filosofia de Platão, que acreditava que a verdade se encontrava num mundo superior, que Platão chamava de mundo inteligível, né? O cristianismo vai abraçar essa concepção de que a verdade se encontra num mundo superior, que depois nós vamos chamar de céu, e que para que a salvação aconteça, você necessitaria passar durante a sua vida por um processo de apuramento da sua alma. Quer dizer, você precisa realizar as virtudes cristãs para que você seja salvo, para que você tenha a salvação eterna. E essa salvação eterna te garantiria, né, a ascensão da alma. O ascetismo é exatamente a vida humana dedicada para a ascensão da alma. Então, é o aprimoramento do comportamento humano de acordo com as virtudes cristãs.
O que acontece é que o Weber percebeu que após a Reforma Protestante, com a inserção de um novo conceito, quer dizer, o retrabalhamento de um contexto, de um conceito já existente dentro do cristianismo, que era o conceito de vocação, muda muitas coisas. Durante a Idade Média, a salvação só poderia ser dada por Deus e você, obviamente, você deveria rogar a Deus, viver uma vida miserável, o mais próximo da pobreza, através da meditação, da reza, do enclausuramento, da penitência, você alcançaria a salvação. Só que aí, os reformantes, né, especialmente Martinho Lutero e João Calvino, né, que vão desembocar nesses movimentos religiosos, né, que é o luteranismo e o calvinismo, vão fazer o seguinte, vão pensar, olha, peraí, Deus nos concedeu dons, Deus nos concedeu vocações. E dentre essas vocações, a vocação para o trabalho é o que nos confere uma condição mais humana, nos aproxima mais do ser divino que é Deus. Então o homem, através do trabalho, o homem pode ascender à divindade. Então a salvação humana já não estava mais no enclausuramento, na penitência, na meditação. A salvação humana está no trabalho. O homem que trabalha e que, portanto, obtém sucesso no trabalho, ele está garantindo o seu lugar no céu. Então, esse é um ascetismo intramundano, porque a vocação que Deus lhe concede de ser um sujeito capacitado a trabalhar e a obter sucesso demonstra que os dons divinos estão sendo bem empregados. Esse tipo de teologia, que na verdade é uma moral religiosa e que vai ser profundamente adequada ao desenvolvimento do capitalismo, se percebe com grande clareza nos países mais industrializados, que era o caso da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, do início do século XX, países de maioria de indivíduos, né, das religiões protestantes. O que ocorre paralelamente ao desenvolvimento dessa característica moral, né, que é, né, uma ética protestante, né, que se adequa, que se relaciona de forma adequada a este espírito do capitalismo, que é a necessidade de manutenção e acúmulo de propriedade privada, que é a necessidade de desenvolvimento, desemboca naquilo que o Weber percebe. A sociedade moderna se transforma numa sociedade de profunda racionalização da vida dos seres humanos. É por isso que a ação social racional com relação a fins é a mais típica e é por isso também que a dominação do tipo racional legal é a mais típica. Onde que se observa a racionalização do indivíduo? Na homogeneização dos modos de comportamento do indivíduo. Quando a gente fala de moda, quando a gente fala de ações sociais na sociedade na qual nós vivemos, a gente percebe que existe um número certamente limitado de modos de viver, né, que dentro dos quais nós nos condicionamos, dentro dos quais nós vivemos. E esta racionalização da nossa vida, né, vai causando este desencantamento do mundo. Por quê? O homem já não vê mais nos fenômenos místicos um modo de compreensão da realidade. Porque a realidade agora é compreendida pura e simplesmente do modo científico, friamente. Ocorre então esse olhar frio sobre a realidade. O ser humano perde aquele olhar oculto sobre o mundo. Não existe mais nada oculto. E se ainda não conheço, logo, logo conheceremos. Então está tudo dado. E se ainda não estiver, logo estará. Não existe nenhum mistério no mundo. Não existindo nenhum mistério, tudo está aqui. Né? Ocorre então esse refreio, né, do crescimento das religiões. E especialmente do modo como se modificam as religiões para deixarem um pouco de lado o seu misticismo.
os rituais religiosos se tornam muito pragmáticos, né? Então existe um horário para ir na igreja. Você vai na igreja, fica 1 hora na igreja, retorna para sua casa. Dorme, acorda e levanta no outro dia para começar a sua rotina da semana. A rotina, a vida acelerada, que depois vai ser estudada com muita eficiência por Georg Simmel, um conterrâneo de Max Weber, vai ser também percebido pelo Max Weber. Como que a racionalização da vida se encontra em todos os aspectos. Você tem um lugar para nascer, você tem um lugar para morrer, você tem um lugar para estudar, você tem um lugar para comer, você tem um lugar para... Tudo está pré-estabelecido e ordenado. Então, desencanta o ser humano não existirem mais mistérios a serem buscados. E uma grande contribuição da ciência para isso. O fato é que a sociedade consegue manter os laços dos indivíduos, a sociedade coesa, a organização social se mantém graças aos processos de burocratização que conseguem racionalizar quase tudo na vida dos seres humanos, mas que trazem consigo também um certo risco. O risco da perda das individualidades, o risco da perda da capacidade de desenvolvimento, já que tudo está padronizado. Imagina só então o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico encontra um sério empecilho para o seu avanço na própria burocracia que ordena e possibilita o desenvolvimento econômico. Tá? Então nós temos aqui uma sociedade profundamente racionalizada, este é um conceito chave no pensamento de Weber, marcado pela burocracia que proporciona esta racionalização, mas que traz consigo também o risco da perda da capacidade humana, né, de ser criativa e de desenvolver. Vamos lá. Daí então o Weber vai desenvolver a chamada teoria da dominação, pensando em 3 tipos ideais de dominação. Ao longo da história, observou-se que existiram muitos líderes tradicionais. A dominação do tipo tradicional é aquela marcada pela história, normalmente um clã, normalmente uma família, normalmente uma casta que possui o poder há muitas gerações tende a manter a capacidade de ordenar os indivíduos e manter a dominação sobre os indivíduos, ter poder sobre os indivíduos, graças ao tempo em que já se encontra no poder. Então, esta é uma sociedade do tipo que mantém a dominação do tipo tradicional. A dominação carismática já seria uma dominação de um líder carismático. Normalmente, em tempos de grande desagregação social, líderes carismáticos aparecem. Os líderes carismáticos, eles podem se tornar severos tiranos, tendo em vista que eles agradam muito no que falam, mas para a manutenção de si próprios no poder, precisam sempre serem amados. Lembram de Maquiavel? Maquiavel dizia assim, antes ser odiado, antes ser temido, a ser amado, porque o amado corre o risco de ser odiado. Então é melhor ser temido. Agora, a dominação carismática, ela tem que... O sujeito que domina tem que ser sempre amado, portanto ele tem sempre, mesmo que sem escrúpulos, fazer-se amado pela sua população, fazer aquilo que o povo quer. E normalmente, e nem sempre o povo junto, uma massa compreende as coisas, uma massa tem racionalidade. Às vezes a massa é informe e ignorante, né? E por último, né, nós temos aqui o tipo de dominação racional legal, né? A dominação racional legal é aquela que se baseia nas instituições e na legislação, né? Então a gente pode dizer que as sociedades ocidentais contemporâneas, elas se assentam profundamente, especialmente aqui nós podemos falar as republicanas, no tipo de dominação racional legal. Na dominação racional legal, o sujeito, né, o cidadão, ele tem participação no exercício do poder, ainda que pequeno, como é no nosso caso, que nós participamos apenas votando e elegendo os nossos representantes, que exercem o poder por um tempo determinado.
Portanto, é uma dominação racional legal, com base nas instituições, na tripartição dos poderes e nas características republicanas de assentamento, né, de não existir um locus do poder, o poder está nas leis e não nos indivíduos, o poder está nas instituições e não nos indivíduos, ok? Vamos citar exemplos. Dominação tradicional. A rainha da Inglaterra exerce uma dominação tradicional, a dominação do ontem sempre, a dominação que vem, né, com o tempo. Dominação carismática, um ótimo exemplo de dominação carismática foi o Hitler, durante lá o seu governo da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Né? O Hitler estava ferrando, né, tomando atitudes absurdas, claramente contrárias aos direitos humanos. No entanto, ele fazia muita propaganda e conquistava, né, muitos adeptos do seu projeto de Estado. Né? E dominação racional legal, a gente poderia então citar presidente, como presidente dos Estados Unidos, né, como presidente do Brasil, enfim. Né? Apesar de que, né, no Brasil nós temos alguns problemas em relação a isso. Né? Nós podemos dizer que mesmo, né, institucionalmente exerça-se um tipo de dominação do tipo racional, legal, né, existe uma certa dose de carisma no governante principal, vamos dizer assim, no presidente da República. Tivemos isso com Lula, temos isso com Jair Bolsonaro, né? Essa característica carismática, né, de ser um líder, né, de ser aquele com quem eu me apoio, de reunir as características humanas superiores aos dos indivíduos comuns e que, portanto, vai salvar a nação, que é de uma certa ilusão carismática, está presente no modo como nós elegemos os nossos governantes, tá? Infelizmente, o brasileiro como um todo ainda está muito na expectativa de um líder carismático que solucione tudo. Infelizmente, eu digo porque na política nós sabemos que não existe mágica, né? É tudo um processo e processo complexo, tá bom? Mas enfim, eu não faço isso fazendo juízo de valor em relação a nenhum governante, não faço, porque eu acredito que o povo tem, né, os políticos que merece, o povo elege, né? E a ditadura da maioria, que é o que nós chamamos de democracia, é assim, a maioria quer assim. E a maioria, infelizmente, não realiza uma análise aprofundada. Eu costumo dizer que o brasileiro vota mal, tá? Mas não é o caso de explicar isso agora. Mas rapidamente, o brasileiro vota mal porque às vezes o brasileiro não sabe exatamente em quem está votando. Vota por puro carisma, sem analisar profundamente os candidatos. E aí faz com que o tipo de dominação racional legal não se exerça por completo na nossa sociedade. É por isso que nós votamos mal. Não é porque um sujeito é bom, o outro é ruim. Né? Eu dou um ótimo exemplo, que é quando a Dilma Rousseff foi eleita presidente. A Dilma Rousseff, de um partido de esquerda, foi eleita presidente da República, ao mesmo tempo em que um congresso, que na época era o congresso mais conservador e de direita da história. Quer dizer, muita gente votou na Dilma Rousseff e votou no deputado que era opositor a ela. Era claro que não ia dar certo. Isso é que é votar mal. Se o brasileiro tivesse votado em um congresso que colidisse com o executivo na época, teria dado certo. Quer dizer, se o brasileiro tivesse votado em um candidato a presidente da direita e no Congresso que foi eleito, daria certo. Ou se tivesse votado na presidente que foi eleita e num Congresso de esquerda, daria certo. Mas do jeito que foi, deu errado. E é assim que acontece, né? A gente busca votar no que a gente conhece, no parente, no amigo e tudo, sem fazer uma análise mais racional, legal do processo político. Enfim, vamos lá. Vamos terminar isso. Segundo Weber, então, a dominação que interfere em todas as relações sociais é o que mantém a ordem e legitima a coesão social. O processo de dominação que se conecta através dos processos burocráticos que estão arraigados no meandro mais profundo da sociedade é o que mantém essa coesão, os laços entre os indivíduos. Durkheim vai dizer que a coesão social se dá pela força e não pelo consenso. Né? É o seguinte, por que pela força? Porque os agentes coercitivos, que são os fatos sociais, né, eles agem forçosamente sobre os indivíduos para manter os indivíduos
conectados em relação de coesão social. A desagregação social para Durkheim se daria pela perda da força de manutenção da ordem. Lembrem-se que ele era um positivista, tá? Enquanto que para Weber, a dominação ela se dá pelo consenso, porque é a dominação que está interligada nas relações sociais, através do tipo de dominação aceito pelo grupo social, que vai garantir que a sociedade se mantenha, que a sociedade, inclusive, possivelmente até desenvolva. Enquanto que Marx, por sua vez, né, irá defender que a coesão social é artificial e ilegítima, pois representa a alienação exercida pelo grupo de dominação, né, ou seja, a burguesia, e através das forças de opressão, né? Seria o que o Marx vai chamar de ideologia. A ideologia é o que domina, né? E não as relações, e não o consenso, e não as instituições estabelecidas, e nem a força dessas instituições, como queria Durkheim. Eu quero ressaltar aqui agora que vocês devem ficar bastante atentos a 3 conceitos desses 3 sociológicos que são fundamentais, porque as provas trazem esses 3 conceitos misturados para confundir vocês. O conceito de ação social em Max Weber. Ação social é uma ação individual que possui sentido na coletividade, porque esta ação ela tem fundamento na cultura, tá? A ação. E aí a gente vai tentar, através da sociologia, compreender por que nós agimos. Né? Quais são as causas da ação? O conceito de Durkheim é o conceito de fato social. O fato social é institucional, o fato social ele é geral, coercitivo exterior, ele se encontra sobre os indivíduos porque ele exerce sobre os indivíduos uma força que molda os comportamentos dos indivíduos. Então nós temos ação social e fato social. E Marx vai criar um conceito que é o conceito de classe social. Na próxima aula, quando a gente for falar de Marx, eu vou explicar melhor o que é classe social, mas basicamente, classe social é uma relação entre os indivíduos que se encontram em um mesmo grau de estratificação social econômica. Então, o que é uma classe social? É aquele grande grupo de indivíduos que, perante a economia da sua sociedade, se encontra na mesma relação um para com o outro. Então, os trabalhadores, a força de trabalho é uma classe social. Gente, vocês não podem confundir esses 3 conceitos: ação social, fato social e classe social. Escreve isso no seu caderno e coloque a explicação de cada um deles. Não confunda esses 3 conceitos, tá bom? Então eu quero parar por aqui, lembrando que Max Weber é realmente um sociólogo muito importante para o nosso tempo, é um sociólogo que vai entender a sociedade no início do século XX, mas que é muito atual para ser lido. E quando a gente se esforça para compreender a sociedade na qual nós estamos, que ainda é uma sociedade profundamente racionalizada, que talvez tenha aprofundado mais o grau de racionalização e de burocratização do que na época do Max Weber, a gente tem que começar a raciocinar sobre o que nós podemos fazer para fazer com que a nossa sociedade racionalizada e a nossa vida racionalizada seja mais simples de ser vivida e que abra possibilidades para maior desenvolvimento, para maior criatividade, ao mesmo tempo que não permita que a burocracia domine-nos por completo, tá certo? E eu vou parar por aqui, então eu vou agradecer muito você ter assistido, muitíssimo obrigado mesmo. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva aí no canal, deixa um comentário se você acha que tá legal. Esses vídeos desta forma são vídeos que para mim são mais fáceis de serem produzidos, porque eles saem mais rapidamente, eu consigo postar mais rapidamente. Mas eu tenho muita coisa ainda, tenho muito conteúdo ainda para sair e eu estou tentando, né? Um ótimo dia a todos, um abraço, até mais, tchau, tchau.